Entendemos, então, e em todas as épocas da humanidade, os espíritos se comunicavam com os encarnados, com os espíritos que ainda estavam no corpo físico. Isso nunca foi novidade. O que acontece é que hoje, com a bênção de Deus, na continuação do seu amparo aos seus filhos, nós temos a doutrina dos Espíritos, que veio nos esclarecer, nos ensinar e nos mostrar a realidade da vida espiritual, nos dando o esclarecimento extraordinário de que o espírito continua vivendo após o corpo físico e se comunica conosco. Chegamos, então, à conclusão que todas as pessoas, quais sejam suas religiões, deveriam estudar a ciência espírita. Porque a ciência espírita une os seres humanos em torno do equilíbrio, em torno da paz, buscando o progresso coletivo, sem ideia separativista. Então, todos nós deveríamos conhecer a vida pela ótica do Espírito Eterno. Nós vamos entender que o Espírito vence o túmulo e continua vivendo e se comunicando conosco. A doutrina espírita é cultura do Espírito. Você, meu irmão, minha irmã, são espíritos provisoriamente no corpo físico. Então, todos nós somos espíritos. Pela bênção de Deus, todos nós somos médiuns. É um presente de Deus aos seus filhos, a mediunidade. É a oportunidade, é o meio de comunicação entre o Criador e a criatura. Nós estamos na Terra, mas não estamos separados ou esquecidos de Deus, o Pai Criador. Nós temos o canal de comunicação para entendermos, nos atualizarmos com a vontade de Deus, que ela precisa ser feita na terra, assim como no céu. Então, mediunidade sem doutrina espírita é um perigo. Então, o ser humano que vive porque nasce, mas não sabe por que nasceu, corre perigo. Porque assim como nós temos a influência de um espírito do bem, não podemos garantir que estamos isentos da presença e da influência de espíritos doentes e de espíritos maus, ignorantes do bem. A doutrina espírita nos dá o entendimento, o esclarecimento, como registrar presenças de espíritos. E nós vamos compreender, entender, sentir suas vibrações. Se são boas, nós nos envolvemos nela. Se são negativas, nós emitimos a nossa vibração de amor, o nosso entendimento das leis de Deus que regem os nossos destinos. Quer dizer, emitimos para o visitante espiritual o poder do amor que deve crescer na alma do ser humano. Esse espírito será beneficiado. Então, em outras épocas, sem doutrina espírita, os espíritos maltratavam o ser humano de uma maneira agressiva. Jogava a criatura no chão, ela tinha crises de todos os tipos de maneira agressiva. A mediunidade sem doutrina espírita é perigosa porque os espíritos continuam vivendo e a morte não faz milagre. Se você é mau aqui, no mundo espiritual você continua mal. Se você não gosta de mim aqui na Terra, eu vejo você entrando, eu me cuido. Me afasto, faço qualquer coisinha para você não se aproximar de mim. Você desencarna, o espírito continua com ódio de mim. Ele pode se aproximar de mim, me prejudicar. Eu não conheço nada da vida espiritual, ignoro aquela presença doentia e passo a me sentir mal,
me sinto revoltada, tenho raiva de fulano, de Beltrano, e faço tudo errado. E você, então, estudando doutrina espírita, você vai ter certeza de que as pessoas, as criaturas não são tão más como nós estamos assistindo quadros dolorosos, terríveis, procedimentos indignos de um filho de Deus, porque essas pessoas são assediadas por espíritos malfazejos, ignorantes e maltratam, então, por ignorância. Então, nós somos mais ignorantes, nós desconhecemos mais as leis de Deus do que, na realidade, somos maus. E nós fazemos coisas erradas, e vocês observam, uma pessoa, fulano é tão bom, como é que ele fez isso? Como é que ele praticou esse ato tão indigno? É porque ele foi assediado por um espírito ignorante, maldoso. Ele, como não conhece a vida pela ótica espírita, ele serve-se de instrumento para o mal. E nós, às vezes, e quase sempre, somos utilizados, somos feitos instrumentos do mal, da maledicência, da perseguição e de doenças. Muitas doenças estão na alma. São doenças da alma com feições físicas. E o médico, por mais que pesquise, ele não encontra razão naquela máquina física que possa dar o diagnóstico de uma enfermidade. Porque aquela doença está no espírito e a máquina não detecta coisa alguma do espírito. Mas a doutrina espírita oferece a você ou dilata a sua visão, dilata os seus sentidos, que você conversa com a pessoa, você sabe o que está acontecendo com ela, sem ser adivinho. Você percebe, você registra pela sua sensibilidade mediúnica, iluminada pela doutrina espírita. Por quê, doutrina espírita? Porque a doutrina dos espíritos é em benefício dos homens, dos seres humanos. Ela não é doutrina feita no mundo, ela não é feita pelos homens, e ninguém pode tocar nela ou modificá-la a seu gosto. Ela é toda a mensagem que nasceu na manjedoura. Doutrina dos Espíritos é o Cristo redivivo, é Jesus de volta, quando ele disse: eu vou a meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador, para que ele fique convosco por todos os séculos dos séculos. Não seria uma pessoa que aguentaria séculos e séculos, mas uma equipe de espíritos leais a Jesus na mensagem divina. E os espíritos trabalhadores do Cristo estão espalhados pelo planeta. Aqui, ali ou acolá, eles estão presentes para socorrer, a fim de que aquela luz que nasceu na manjedoura jamais se extinga. Ela tem no profundo da nossa alma o seu reflexo. E é preciso, então, que estudemos doutrina espírita para que não falte o óleo da fé que mantém essa chama acesa. É para isto doutrina espírita. Não é tão somente para conversar com os espíritos. Por exemplo, nós hoje estamos na faixa da garganta sofrida. É o expositor, somos nós, porque a gente usa muito a palavra e a máquina física sofre as consequências. O espírito quer falar e a alma, o corpo está cansado, mas o espírito não se cansa. Ele prossegue, ele vai e volta, ele trabalha sempre e eternamente para o bem. É o que nós queremos. Que Jesus a todos nós abençoe.